Você é trouxa? Você é. Talvez você não saiba, mas você é trouxa. É isso que dá pra saber com Harry Potter. A gente é trouxa. Eu tô todo de preto aqui, gente, porque eu tô aguardando a minha vez pro chapéu seletor. Finalmente chegou a minha carta de Hogwarts. Um pouco atrasada, mas assim... É porque Hogwarts abriu um sistema de EJA. E galera, esse é o Estante de Bolso, espaço aqui do canal da Santa Corja que a gente fala da dramaturgia e da dramaturgia audiovisual. E hoje a gente vai falar não só de um filme, não só de um livro, de uma saga. Antes disso, use seu vira-tempo aí, pausa, para poder curtir, ativar o sininho, se inscrever no canal, apoiar a gente no Apoia-se, que a gente não recebeu herança que nem o Harry Potter. E hoje vou falar o que a gente pode aprender com Harry Potter. Eu tenho certeza que um monte de gente aprendeu muita coisa porque marcou muitas gerações, a minha inclusive. Inclusive deve ser cringe Harry Potter. Inclusive também, porque agora você pode ver ela inteira na HBO Max. Você já assinou HBO Max? Não? HBO Max patrocina a gente, olha aí, estamos fazendo. Precisa, a única coisa que faltava pro Harry Potter era o quê? A nossa opinião. Em algum dos outros vídeos que a gente já fez aqui, não sei se dessa temporada, uma outra, tem uns assim mais didáticos, a gente falou sobre um conceito de história secreta, de uma dupla história que toda história tem. Dentro dessa ideia, a gente sempre acompanha uma história aparente e outra história que se desenvolve secretamente. Isso é muito fácil de perceber nessas histórias em que o enredo é de personagem, que você acompanha o desenvolvimento desse personagem. Então tem a trama, os acontecimentos, o ambiente, mas tem também a evolução desse personagem. Mas o interessante assim, de Harry Potter é que esse disfarce, essa narrativa aparente, é muito bem disfarçada, bem elaborada, porque o Harry Potter, enquanto narrativa, enquanto literatura, se encaixa dentro daquele padrão da literatura fantástica, do realismo fantástico, que é diferente um pouco do realismo mágico. Brevemente, dá para fazer um vídeo explicando mais assim, é aquele tipo de história em que existe um mundo real e existe uma passagem para um mundo mágico que é secreto, as pessoas não sabem muito bem. Num realismo mágico, tudo é mágico, as pessoas vivem naquela consciência. É meio que dizer assim, Harry Potter e o Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, essa trama de realismo fantástico, dessa literatura fantástica, encanta muito a gente, faz muitos fãs, as pessoas se interessam muito, mas por detrás tem essa história desse personagem que, na verdade, é uma história sobre formação da identidade. E muito já se falou também sobre essa questão de os livros acompanharem os leitores, essas idades, mas a elaboração de como é essas idades acaba sendo uma saga sobre a formação da identidade, que até tem muito a ver com teorias psicológicas sobre a formação do indivíduo nessa idade da adolescência. E a gente vê isso de uma forma muito específica nos primeiros filmes e depois muda um cadinho. Por exemplo, no primeiro filme, lá naquela idade assim dos 11 anos, quando recebe a carta, quando esqueceram de enviar a minha, né, e tudo mais. Também coincide na nossa vida mesmo, quando a gente muda de segmento na escola, quando vai para o Fundamental 2. Essa é uma etapa assim do nosso desenvolvimento cognitivo em que a gente sai do concreto e vai para o abstrato. Então a gente vai descobrindo coisas que até então não existiam. É como se a gente entrasse num mundo realmente novo, num mundo mágico. É uma portinha de entrada para o mundo dos adultos, em que tudo é novo, tudo é novidade pra gente. E no primeiro filme do Harry Potter, o que mais tem é o Harry olhando para as coisas e uau, uau,
Uau, eu adoro magia. É engraçado porque quando ele entra em contato com o Rony já é super... Caralho, que bosta. Já tem, assim, esse diálogo, né? Que aí meio que também tem essa alegoria da criança que é escondido do mundo, né? Ele vive no armário. E os outros, assim, que a família tem esse diálogo, ele já tá mais experimentado, né? Que seria... E aí, que depois também, que já vê bem representado na trama, assim, do segundo filme, quando a gente começa a perceber o outro, as diferenças, todas essas personalidades que são múltiplas. E a trama do segundo filme é muito sobre a diferença estar aparente, né? Você tem lá na Câmara Secreta a intolerância às pessoas que não eram nascidas bruxo, pessoas que não eram nascidas bruxas. Concordância. Você é trouxa? Você é. Talvez você não saiba, mas você é trouxa. É isso que dá pra saber com Harry Potter. A gente é trouxa. Essa coisa da diferença, como na nossa vida mesmo, assim, na escolinha, quando a gente vai achando grupinhos, o grupinho que fala assim, você é feio, não, você que é mais legal. Ninguém pediu a sua opinião. Em seguida, o que a gente vê? A gente vê, na verdade, o conflito do amadurecimento, de começar a se entender por si só a sua responsabilidade, a sua maturidade. E ele é muito bem representado pelo terceiro filme, que até por muitos é tido como o melhor filme da saga, assim, cinematograficamente falando, né? Até porque é dirigido pelo Alfonso Cuarón. E que a trama mostra muito isso, nesses conflitos, assim, desde o início lá que o Harry Potter sai da casa dos pais, né? Dos pais. Ele não tem pai. Desde o início do filme lá que ele foge da casa dos tios, tomando a responsabilidade para si. Depois, nesse conflito de justiça, que também é muito da idade, né? De justiça por buscando uma punição pro tal prisioneiro de Azkaban. Quanto por uma cena que é ótima pra gente pensar isso. Que aí também spoiler, né? Mas também spoiler de Harry Potter, todo mundo já viu, as pessoas veem pra rever, né? Que é a cena que o Harry já lá no Vira-Tempo com a Hermione, ele vê a ele mesmo do outro lado do lago sendo atacado pelos Dementadores. E na mente dele, quem vai vir salvar é o pai dele, né? Que ele viu, assim, o pai dele. Só que na verdade ele viu a ele próprio. E o que é isso? Não tem pai e mãe para salvar a gente que tem que nos salvar, né? A gente que tem que entrar ali e ser os nossos próprios salvadores, assumir esse protagonismo e essa formação da nossa identidade. Já a partir do quarto filme, que é marcado pela volta do Lorde, de você sabe quem, a trama fica muito fechada assim nela mesma, né? Ainda tem aqueles momentos assim que é muito identificável com a adolescência e tudo mais, mas ela é uma trama muito preocupada em se desenvolver e também naquelas batalhas, naquelas lutas que ela precisava resolver. Mas ainda assim, isso tem muito a ver com a formação da identidade, até pensando o desfecho lá no fim, quando a gente percebe que um é parte do outro, né? E todo esse conflito que vai sendo desenvolvido desde lá do quarto livro, quarto filme, que é essa coisa de você formar a sua identidade a partir do outro, e na história é representada por um vilão que é um vilão arquetípico, né? Tem algumas coisas semelhantes ao Harry Potter, mas ele tem tudo que o Harry Potter não quer ser. Então por isso ele precisa derrotar esse ser, para finalmente entrar ali na vida adulta, né? Porque termina com a maioridade, né? Termina com 17 anos, a partir de então não tem mais história. Assim, né? Se a autora lá quiser ganhar mais dinheiro, vai ter, mas teoricamente não, e esse seria um desfecho perfeito, né? Porque aí terminou essa etapa, entrou na maioridade. É sobre ganhar dinheiro pro resto da vida com isso, né? Que nem o Star Wars aqui, Star Wars. Eles vão... Enfim, essa vaca vai ficar magra de tanto que eles vão tirar leite dela, vai vender boneco, fazer desenho, fazer joguinho de videogame. Como o original, a saga original tá disponível, a gente pode ficar maratonando, sempre que passa você vai lá ver, revisita. É uma boa até pra gente pensar como que foi a nossa própria construção da identidade nessa fase da vida tão complicada que é a adolescência, né? É porque assim, nesses testes sempre deu lufa-lufa, né? Lufa-lufa pra começar da morte não ia dar certo, não ia fazer carreira. Acho que tem esse preconceito, tipo, é sangue puro, mas não é da Sonserina, já... Você pega assim a sua varinha,
Pode ser com mouse também, assim, se não tiver a varinha. Aí você faz assim, ó, curtir o vídeo. Magia. Vou entrar aqui na minha rede de Flu, que deve estar quentinho.